A boca, ela pode mudar a sua realidade. Ela pode trazer vida, mas pode trazer morte. Por isso que a palavra para nós é continuamente: profetize. O título dessa mensagem é, diga comigo, a lei da recompensa. Mais uma vez, vamos lá, lei da recompensa. Nós temos falado muito nas últimas semanas, que as escolhas que nós fazemos, escolhas extraordinárias, nos levam a colheitas extraordinárias, resultados extraordinários. Por isso que nós precisamos realmente do discernimento, sabedoria, que também é um dom, sabedoria, visão, para podermos prosperarmos. Quando nós adquirimos isso, nós vamos longe. Sabedoria, discernimento. A nossa mente precisa estar atenta, focada, porque o que acontece muitas vezes? Mente dispersa, mentes distraídas. Quando a gente perde o foco, ou estamos focados no lugar errado, isso nos leva a tomar decisões erradas e decisões na carne. E aí é onde nós acabamos fracassando, escutamos tantas promessas e não vemos essas promessas se cumprirem. E nós aprendemos que a unção do Senhor é que faz a diferença na nossa vida. E Deus trabalha de forma, diga comigo, personalizada. Como? De forma? Personalizada, individual. Não adianta, o fulano. Não, esquece o fulano. O que Deus tem com você é com você. Cada um é cada um. É o que a bispa disse esses dias. Não adianta, a quem muito é dado, muito será cobrado. Conforme Deus dá mais, Ele te cobra mais, Ele vai exigir mais de você. Então vamos lá, se vocês estiverem dispostos a obedecer, diga comigo, comerão os melhores frutos desta terra. Essa promessa, ela não é natural nem sobrenatural. É uma lei que você ouve, todos nós ouvimos e somos beneficiados por ela. Mas é por isso que eu comecei chamando a lei da recompensa. É uma lei e é a lei da recompensa. Se você está disposto, vou mudar essa tradução, que diz assim: se você prestar atenção agora, diga comigo, e mudar seus caminhos, você comerá as coisas boas de uma terra saudável. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Comerão das coisas boas que a terra produz. Muitos dizem que querem muito algo. A realização dos sonhos, curas, independência financeira, restituições. Muitos dizem isso, mas na prática não é o que acontece. Na prática não é isso que acontece. A gente não vê a disposição real em obedecer a Deus para desfrutar dessas promessas. Nós não vemos isso. E eu sempre falo uma coisa que é importante você entender, que é uma coisa, cada vez mais a gente vai aprendendo sobre isso. Se Deus não puder te preparar, Ele não pode confiar nas tuas mãos e não pode te usar.
Então ele tem que nos preparar. Se todo esse processo que nós falamos, né? Se você prestar atenção, se você estiver disposto a obedecer, vocês vão comer dos melhores frutos. Se pegar a última parte do versículo, comer dos melhores frutos dessa terra, todo mundo quer. Mas e o obedecer? E pagar o preço da obediência? E a preparação que isso exige? Todo mundo quer recompensas. Todo mundo deseja. E o mais interessante é que Deus não faz acepção de pessoas. Diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Mas não há também, biblicamente, igualdade nas recompensas. Coloque isso dentro de você. Tem uma frase que eu falo há muito tempo, que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de fé. Isso é claro, de fé Ele faz. Porque não tem como ser igual. Deus responde fé, nós aprendemos sobre isso, que Deus responde fé, e nós precisamos saber que definitivamente o que significa acreditar na palavra e em versículos como tudo é possível ao que crê. Espera aí, se eu acredito que tudo é possível, então, e se eu acredito na palavra, então onde está a solução que eu preciso? Olha, você quer ver um negócio que uma pessoa me deu um testemunho agora, semana passada? Terminei um culto, a pessoa falou assim: quero compartilhar um negócio com o senhor. Outro dia o senhor falou numa live, não é uma palavra nova, mas o senhor falou sobre Josué. E o senhor disse e leu em Josué a direção que Deus deu a Josué, se ele quisesse ser bem sucedido. Então, a direção foi: não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque só assim você prosperará e será bem sucedido. Ele falou: eu já tinha ouvido isso antes, mas eu não fazia. E aí veio uma palavra da bispa que eu lembrei, que são ordens simples. Ordens? Então, essa é uma ordem simples, só que eu não fazia. E do dia que eu comecei a fazer e obedecer essas ordens simples, e comecei diariamente a meditar e declarar, as coisas foram mudando. As coisas foram fluindo. Então, o que acontece? A distribuição de oportunidades para todos nós. A distribuição de oportunidades, todos nós temos as mesmas oportunidades. Todos. Promessas, as promessas são as mesmas para nós. As promessas que eu recebo, é que você recebe, é que o irmão, quem está na transmissão, está ouvindo, são as mesmas promessas. Elas estão à disposição de todos que creem. A diferença está na escolha de cada um, em o que ele faz com essa promessa, como ele recebe, como ele aloja essa promessa na vida dele. Porque é o que eu disse semana passada. Até alguém que foi lá no meu Telegram assistiu o estudo do médico? Teve? Assistiu? Começo é chatinho, depois que fica bom. Começo não acrescenta muito, mas o depois fica ótimo. Então, aí vem professor, cientista, biólogo, ele ensinando e mostrando cada ponto. Qual que é o ponto relevante? O que acontece na vida de uma pessoa? O que faz com que algo mude na vida de uma pessoa, no organismo, seja para a saúde, seja fora, profissionalmente, seja em qualquer área da vida dela? É o DNA dela? É a genética dela? É o gene dela? Não, definitivamente não.
mas as crenças dela, o que ela acredita, a atmosfera que ela está, como ela acolhe uma informação. Olha a palavra, como ela acolhe uma informação, como aquilo é acolhido dentro dela, como aquilo aquilo entra e o que ela faz com aquela informação. Esse fator é determinante. Isso é determinante na vida de uma pessoa. Então, a recompensa, biblicamente, ela é dada de acordo com o procedimento de fé em Deus de cada pessoa. Dinheiro, por exemplo, é um sistema de recompensa. Faça muito bem algo e você será recompensado. Quando você faz algo muito bem, a recompensa vai vir. Quando nós desenvolvemos em nós a cultura da excelência, diga comigo, a cultura da excelência. Olha, tem uma coisa interessante no primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? O milagre da água em vinho, certo? O que tinha acontecido naquela festa? Acabou o vinho. Aí a mãe de Jesus vem e pede, intercede ali. Ele responde para ela: mulher, não chegou a minha hora. Mas mesmo assim ela vira e diz assim: faça o que ele mandar, hein? Faça o que ele mandar. Aí ele vem e diz assim: tinha 6 talhas de 100 litros, trouxeram aquelas talhas. Ele disse: encha de água. Ele abençoou, operou o milagre, mandou levar ao chefe de cerimônia. Que o chefe experimentou, levou e serviu o vinho. O que as pessoas falaram? Imagine, vamos pensar aqui, se uma festa judaica poderia durar até 7 dias, se eles estavam já há dias bebendo, então, por que geralmente a primeira palavra que a pessoa lhe disse foi o seguinte: todo mundo serve o primeiro vinho, o melhor vinho primeiro, e depois serve o pior por último. Mas aqui não, aqui vocês fizeram diferente. Então, depois de tantos dias de festa, pode servir qualquer vinho, que já não vai nem discernir mais. Não é verdade? Depois de muitos dias de festa, mas nem discernir mais que vinho que é, se é bom, se é ruim, né? O que está acontecendo. Mas Jesus fez o melhor vinho. E você sabe por que me chama a atenção esse negócio desse vinho? Porque eu estava atendendo alguém esses dias que ele trabalha com isso, e ele estava me contando que ele atende casamento de milionários, e ele disse: eu vendo. A hora que ele falou isso, eu falei: não, repete para mim. Ele falou: eu vendo, dependendo do vinho e dependendo da bebida, eu vendo ali cada garrafa por 11 mil reais. 11 mil reais. Eu falei: você está falando uma garrafa? É, uma garrafa. Aí ele diz assim: é muito comum eu vender 300, 400, 500 mil num casamento de bebida, 600 mil de bebida. Aí ele compartilhou comigo que ele vendeu para um casamento e o casamento não aconteceu. Não aconteceu o casamento, mas a bebida ficou lá, que aí não perde a bebida, e esse tipo de bebida leva anos, né? Ele até ofereceu: se você quiser eu te compro de volta e tal, e a pessoa nem não fez questão de vender.
porque disse que ia consumir. Que agora ele precisava era consumir a bebida, porque ele já que não deu certo o casamento, agora eu vou acabar com tudo sozinho, vou acabar comigo, né, por um erro. Mas o que me chamou a atenção, se Jesus 120 litros cada talha, 600 litros aproximadamente, vamos jogar aqui, 600 litros de vinho do mais alto nível, da mais alta qualidade. Se for dentro desse padrão que nós estamos conversando aqui, faz o cálculo aí rápido aí. 6 milhões de reais? 6 milhões de reais que ele presenteou aquelas pessoas. 6 milhões? 6 milhões de reais que ele presenteou aquele casal, aquelas pessoas. E se não consumiram tudo, você sabe que esse melhor vinho guardadinho para a próxima, né? Igual aí no meio aí se negocia isso. O rapaz falou para mim, não saiu, eu falei, não, eu compro de volta, eu compro, porque eu já tenho negócio para ele, eu já tenho, né? Então isso vira negócio. 6 milhões de reais. Mas por que isso? Por que Jesus fez o melhor vinho? Primeiro, a cultura da excelência. É a cultura dele. Ele não faz qualquer coisa, independente de quem seja, para quem seja. Sabe aquela coisa que a gente está chateadinho e fala assim, também vou fazer de qualquer jeito? Você entendeu? Estou pouco me importando, vou falar, não, isso não sai dele, como não deveria sair de nós. Mas por que você fez um trabalho tão bom? Porque esse é o meu caráter. Mas ele não merece. Não interessa que ele não merece. Não interessa. Isso é o que está dentro de mim. Isso é o que sai de mim. É o que sai de cada um de nós. O que sai de cada um de nós? É comum nós encontrarmos pessoas com ciúmes e com inveja do sucesso dos outros. Hoje na live pela manhã eu estava falando sobre isso. É muito comum. Então, você quer crescer, o seguinte, você não acompanhou a live pela manhã, inclusive os nomes estão aqui para oração, ou seja, você que não acompanhou, você tem que aprender uma coisa. Quando você obedece a Deus, naturalmente você vai atrair sucesso para a tua vida. Você obedeceu, você agiu na fé, você vai atrair, isso é regra. Aí o que acontece? Quando você atrair, é igual a história de José. A primeira coisa que você vai atrair para a tua vida vai ser inveja. Certo? A inveja fez com que aquelas pessoas tapasse os poços. Teve um poço que eles foram discutir com Isaac, que foi o poço de Ezequiel, discutindo com ele por causa da inveja deles. Então, para quem não lembra, Ezequiel é o poço da contenda. Isaac deixou para lá. Ele não se focou naquilo, ele se focou no seu propósito, no que Deus mandou ele fazer. Aí ele foi e cavou outro poço. Aí foi o poço da inimizade, o poço de Sitna. Ele não bebeu da água do inimigo. Presta atenção. Ele continuou fazendo a mesma coisa. Porque tem gente que briga. Tem gente que bebe dessa água. Tem gente que fica preso bebendo dessa água. Ele não ficou preso. Ele não bebeu do poço da contenda, ele não bebeu do poço da inimizade, ele abandonou. E ele foi e cavou outro poço, e a Bíblia diz que ele encontrou o poço que deu o nome de Reobote. Diga comigo, poço da prosperidade. Depois, olha que coisa incrível, por isso que tudo na vida é um processo.
O rei daquele lugar olhou para ele e disse assim: vai embora daqui que você é muito mais poderoso do que nós não queremos você aqui, porque você se tornou muito mais poderoso do que nós. Aí, ele continuou na fidelidade, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Deus disse: fica aí, você vai semear aí e eu vou te abençoar. Olha a palavra, eu vou te abençoar. Ele acreditou, e ele ficou. O que aconteceu? As mesmas pessoas que criaram toda essa contenda com ele, vieram até ele e disseram assim: nós temos visto claramente que Deus é com você. Olha que coisa linda. Nós temos, porque o que acontece com você não é normal, o resultado que você colhe não é normal. Nós temos visto que Deus é com você. Nós queremos fazer um acordo com você, nós não queremos problema com você. Aí, olha uma coisa, por isso que a gente precisa abrir e se libertar dessa história de espírito de vingança, essa coisa idiota. A Bíblia diz que Isaac fez um banquete para ele. Enquanto Isaac estava fazendo o banquete para aqueles que o mandaram embora, o servo de Isaac chegou e disse que encontrou um outro poço, um veio d'água, chamou de Seba, que era o lugar da promessa. Então, você vê, olha que coisa linda, e ele foi crescendo cada vez mais, prosperando cada vez mais, e cada situação, ele não parava nela, cada situação, eu sempre fico pensando nisso, presta atenção, olha aqui para mim, sempre vai ter alguém para entulhar teus poços, sempre vai ter alguém para contender com você em alguma coisa. Que resposta você vai dar? Estão os exemplos para nós aqui. O versículo que nós lemos: se você prestar atenção agora e mudar seus caminhos, você comerá das melhores coisas, das coisas mais saudáveis, da terra, saudáveis. Se vocês forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas e aí? O problema é eu ser humilde e obedecer, eu estar disposto a obedecer. São as pequenas ordens. O quanto eu acredito nisso? Tem um versículo que Deus tem trazido ele para nós assim continuamente. Provérbios 18, 21. Diga comigo: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, comerá do seu fruto. Opa! A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quanto que eu acredito nisso? O quanto eu acredito é o quanto eu vou liberar de palavras poderosas sobre a minha vida. Palavras sobre a minha vida, sobre minha casa, sobre meu ministério, sobre meu financeiro, sobre os meus filhos, sobre minha família. Que é uma coisa simples. Ontem no encerramento, que foi poderoso o encerramento do jejum, quando a bispa foi liberando aquelas palavras de bênção, eu estava ainda ali em cima, e eu desci, e eu se aproximei do meu filho, depois da minha filha. Eu falei: só desci para ser abençoado por vocês, então vem cá me abençoar. E aí meu filho colocou a mão na minha cabeça e me abençoou e liberou bênção para a minha vida. Você acha que ele estava fazendo isso para mim, ou você acha que ele estava fazendo para a vida dele? Ele estava derramando bênção sobre a vida dele. Depois eu fui na minha filha e falei para minha filha: papai está aqui, ó. Sentei do lado dela, falei assim: estou aqui para ser abençoado por você, pode liberar a bênção para a vida do papai.
porque eu estou abençoando a vida deles, eu estou dando a oportunidade a eles de serem abençoados. Cada palavra que eles liberaram sobre a minha vida, eles trouxeram para a vida deles, eles trouxeram para a vida deles, são oportunidades. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama se satisfaz, aquele que a ama e se satisfaz em usá-la, comerá do seu fruto e arcará com as consequências de suas palavras. Consequências boas e consequências ruins. Porque quando a Bíblia fala da fé de Abraão, fala em consequência, isso lhe foi imputado como justiça. Em consequência. Então, todo cristão já leu essa escritura. A maioria já sabe que a língua tem poder. Se nós temos algo poderoso no nosso corpo, que é a língua. Então eu preciso lembrar que todos os dias em fazer bom uso da minha língua, da minha boca, liberar palavras. Eu abençoo o meu dia, eu abençoo minha família, eu abençoo os meus negócios, eu profetizo em nome do Senhor Jesus bênçãos estrondosas, bênçãos extravagantes, porque palavras têm poder. Eu estou aprendendo isso. Mas desculpa, tem gente que está na igreja, mas não acredita nisso não. Essa é a verdade. Se tiver que falar, fala. Se tiver que liberar palavras pesadas, libera, não está nem aí. Só que eu posso falar uma coisa para vocês com muito amor? Posso? Sim ou não? Com muito amor, para gerar temor. O ímpio pode fazer e ele não vai ser punido igual você. Ele pode fazer igualzinho você, mas ele não vai receber a punição que você vai. Sabe por quê? Porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, será corrigido com vários açoites. O outro também vai ser corrigido. Só que nós que sabemos, a correção é diferente. É a mesma coisa de você pegar um filho que você já deu todas as orientações, você já orientou acerca de tudo o que ele não deve fazer. Aí ele vai e faz. O outro também fez, mas o outro você não falou com ele. Foi com você que eu falei. Foi você que eu orientei. Ele eu não falei com ele. Ele, todavia, ele não sabia. Mas você, eu falei diretamente com você. Olha como é sério isso. Isso é uma escala. Olha como é que funciona a escala. Falei do ímpio, não falei? Sim ou não? Você e o ímpio podem cometer o mesmo erro. O ímpio vai ser tratado de uma forma, você vai ser tratado de outra. Agora, você e eu podemos cometer o mesmo erro. Você já vai ser tratado de uma maneira, eu vou ser de outra. Qual que é mais pesada, a sua ou a minha? A minha chicotada será maior. Os açoites serão maiores. Mas por que isso, bispo? Porque Deus, então não vale a pena saber. Por quê? Porque pelo meu grau de entendimento, pelo meu conhecimento, pelo meu discernimento, eu já sei demais. Você entendeu? Eu já sei demais para errar. Então, se eu errar sabendo tudo que eu sei, é uma loucura da minha parte. Então, é isso que acontece conosco. Por isso que, cuidado com a boca. A boca, ela pode mudar a sua realidade. Ela pode trazer vida, mas pode trazer morte. Por isso que a palavra para nós é continuamente: profetize. Profetize, profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua família, profetize sobre o seu casamento, profetize. Amém? Faça declarações poderosas. Nós temos feito, hoje inclusive eu trouxe umas declarações aqui para a gente fazer, que nós fizemos recentemente.
Deixa eu ver, cadê minhas declarações? Está aqui não, gente. Está aqui, onde? Lá de cá? Deixa eu ver, cadê minha? Tá não. Deixa eu ver, está aqui. Tem problema de visão não, viu? Mas tem aquele problema, vou chamar minha mulher para achar, que é igual lá em casa, a gente não acha nada, a mulher acha tudo, né? Homem é assim, não é? Às vezes você chega e você fala assim, bem, cadê o sal? Aí ela só entra e fala assim, está ali. Falei, olha, quase mágica, que eu já tinha olhado aí, não vi. Não é? É quase uma mágica, meu Deus. O que acontece? Só delas falar aparece. Eu já tinha olhado, não enxerguei lá. Mas é uma coisa impressionante, né? De vez em quando você olha para o negócio e não identifica o negócio. Só eu que sou assim, gente? Não. Quem respondeu foi as mulheres. Não. Deixa só para ficar melhor para mim aqui. O seu marido também é assim? Levanta a mão quem o marido é assim. Ai, meu Deus do céu, eu achei que era só eu, meio disléxico, mas não é. É por isso que a gente se complementa, tá vendo? Por isso que a gente se complementa. O que falta num sobra no outro, né? Então vamos lá. Cadê minhas declarações? Vamos fazer umas declarações aqui poderosas? Vamos? Então vamos lá, vamos com fé. Você pode acompanhar aqui, pode projetar para eles. Vamos lá. Diga, eu declaro as bênçãos incríveis de Deus sobre a minha vida. Diga, eu declaro que experimentarei a fidelidade de Deus. Diga, eu declaro que eu tenho a graça que preciso para o dia de hoje. Diga, eu declaro que não é tarde demais para realizar tudo o que Deus tem colocado em meu coração. Diga, eu declaro que sou grato, porque quem Deus é na minha vida e pelo que tem feito. Diga, eu sou grato. Diga, eu declaro um legado de fé sobre a minha vida. Diga, eu vou deixar um legado de fé nesta terra, em nome de Jesus. Pois eu falo mais, vamos fazer declarações aqui hoje. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa importante a vocês. Nós falamos sempre sobre declaração. Por que nós estamos fazendo essas declarações? E precisamos aprender a fazer declarações continuamente e trazer à existência, visualizar aquilo que não existe. Porque a Bíblia ensina sobre isso. Deus trabalha através de imagens. Você sabia que cada 100 pessoa, 3 fazem anotações e escrevem seus projetos? Incrivelmente, comprovadamente, inclusive, volto a repetir, vai lá para você assistir lá a aula do professor, do cientista, que vale a pena, está lá no Telegram. A neurociência já comprovou a eficácia que a visualização de sonhos, projetos apresenta na realização das suas metas. E é o que está de acordo com a Bíblia. Quando você escreve um projeto, quando você escreve um sonho, a chance de você disso tornar real é de 90 vezes mais. Por isso que a Bíblia fala, escreva a visão. Abacuque diz, escreva a visão. Escreva a visão. Por isso que o Senhor ensinou Jacó, olha e veja, coloca lá diante do rebanho, listras, põe diante dos olhos deles. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas. Diga comigo, para que se leia facilmente. Escreva a visão. O Senhor sempre usou com Abraão, usou com Gideão, imagens, colocando imagens diante dos olhos deles para que eles se agarrassem. Nós precisamos aprender a fazer isso, tampar cartazes, colocar na nossa mesa imagens, colocar o mural como mural. Ontem alguém, olha que coisa linda, né? Ontem alguém me mandou o mural dele, falou assim, bispo,
eu estou terminando aqui, eu já tenho meu mural, mas eu estou completando. Aí a pessoa me mandou uma mensagem, falou assim, eu queria que o senhor lembrasse, só para eu completar as declarações, o senhor fez uma live esses dias, e eu não me lembro qual live que foi, e ele falou, o senhor fez uma live, o senhor fez umas declarações muito fortes, e eu quero acrescentar no meu mural. Aí depois a pessoa me mandou um mural com as fotos, com as imagens, com as declarações, com os versículos, e eu olhei aquilo e falei assim, puxa vida, que lindo, e com os versículos, com as promessas, fazendo as declarações, colocou num quarto que é um quarto de hóspede, colocou lá que se tornou o quarto de oração, e fazendo essas declarações, e fazendo, e profetizando, inclusive ministerialmente, porque essa foto aqui, deixa eu ver aqui se eu não faço arte, essa foto é uma igreja, essa foto era um estádio de futebol, e hoje ela é uma igreja. Aí a pessoa pegou essa foto, inclusive tinha tirado daqui, alguém foi com meio parça aí, e deu a foto para ele, tirou daqui, eu vi que estava faltando essa foto há pouco tempo, falei assim, gente, mas está faltando uma foto aqui. Eu falei, ninguém sabe dessa foto? Até eu descobri que a foto tinha um parceiro, passou aqui, tirou a foto, né? E aí eu fui descobrir que a foto estava lá. Porque a pessoa também, dentro dos projetos dela, ela colocou essa foto. Porque o que ela falou? Eu vou construir para o Ministério Mudança de Vida uma igreja como essa. Eu vou construir. Concorda comigo, bispo? Mandou todos os projetos para que eu concordasse com ele, eu liberei palavras poderosas. Então, é o que a Bíblia nos ensina. Escreva a visão, faça seus projetos, faça suas anotações, anota, escreve, declara, visualiza seus sonhos, profetiza. Isso significa que você está usando a sua língua em seu favor. Você está construindo o seu futuro, profetizando. Você está investindo em sua vida, seus sonhos, seus projetos, sua família, através da sua boca. Palavras têm poder. Se forem humildes e me obedecerem, diga comigo, vocês comerão das coisas boas que a terra produz, se forem humildes. Mas o orgulhoso não faz, o orgulhoso fala assim, não, eu não vou fazer isso, eu acho que não precisa disso, é besteira, eu vou fazer do meu jeito, o teu jeito está funcionando? Então começa por aí a humildade, a gente ser humilde para reconhecer que o meu jeito não está funcionando, então eu preciso mudar a estratégia, não é verdade? Nós temos memória de coisas ruins, fotos de coisas que aconteceram, muitas coisas ruins, agora nós temos que ter a disposição de fazer algo novo que nos enche de fé. De vez em quando você não vai no álbum lá de coisa lá, você fala, não gosto nem de lembrar desse tempo aqui. Sim ou não? Sabe uma coisa bonita que eu gosto de fazer? E eu aconselho agora, mudando um pouco de assunto, eu gosto de olhar minha foto quando eu casei com a minha esposa. Eu gosto, e eu tenho boas lembranças. Você sabe por que eu gosto de olhar aquelas fotos? Porque eu me lembro do sentimento. Que sentimento bom. Quanto eu desejei aquilo. Isso fortalece. Fortalece o relacionamento, se fortalece, né? Puxa, quanto eu desejei isso, quanto eu desejei esse momento. Já viu a foto quando eu casei ou não? Já? Era bonito para chuchu. Lembra ou não? Meninos, se tiver, olha ali, olha lá, ó que top de linha, ó. Acredite. Olha lá, ó, acredite, a carinha dela de menininha. Acredite que para a época era top. Para o tempo era top. Olha o charme da calça. Só a capinha da espingarda, né? Capinha da espingarda, magrela, 70, sei lá, isso aí eu devia ter 70,
Hã? Quanto da Margarete? Não, ainda devia ter osso pesado ali, mas o que eu acho que era um pouco mais pesado. Enfim, como é que a gente melhora? Ó. Olha lá. E hoje eu estou muito mais bonito que isso aí. A gente vai melhorando, vai evoluindo. Está vendo que vale profetizar? Profetiza. Exatamente, eu estou falando de vinho aqui, melhor, mais qualidade, mais caro, entendeu? E muito mais caro agora. Pedir é uma convicção ativa, pedir, diga comigo, pedir, buscar, bater. A Bíblia diz, peça, busque, bate, até tocar na vitória. Cássia, até encontrar. Isso é perseverança. Peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, diga comigo, com fé, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, toda vez que eu li esse versículo, eu já me transporto para o amor que eu tenho pelos meus filhos. E aí eu tenho uma pequena dimensão do amor de Jesus, porque o quanto eu amo os meninos, o quanto eu sou carinhoso com os meninos, abraço esses meninos, beijo esses meninos, assim, todos os dias, o Vitor tem incomodo, ele não chega perto de mim, sem abaixar a cabecinha, para eu dar um beijo na cabeça dele, então, todos os dias, então, aí imagine agora, o amor de Deus. Agora, não quer dizer, o Vitor, tanto o Vitor como a Bruna, mesmo amando, muitas vezes eu tive que corrigir. Mesmo amando, eu tive que deixar passar por suas frustrações para amadurecer. Mesmo amando, eu tive que dar o chacoalho, não passar a mão na cabeça não. E principalmente na fé, tem uma coisa que eu falo direto, que foi, para o Vitor foi importante, eu falo, querido, eu te amo, quando você estiver comigo, você pode ter certeza, sou seu pai, o que eu puder eu vou fazer por você, só que tem uma coisa, eu não posso fazer de você uma pessoa realizada, o único que pode é Deus, e se você não der a Deus o que Deus quer de você, você vai ser meu filho e vai ser frustrado, porque o cara não vai ser realizado só porque é meu filho, concorda comigo? O filho do fulano, não falta nada, isso é coisa de folgado. Agora quem tem algo na vida, quer algo mais na vida, quer construir a vida, precisa sair, né, e ter as suas próprias experiências. Então, filho, Deus não tem neto, Deus só tem filhos, não queira ser neto, vovô não vai fazer nada, fica tratando Deus como vovô que não vai dar, Ele quer filho, todos somos filhos, então tem um relacionamento de filho, senão você vai ser frustrado. Você pode ter uma roupa legal, ter um calçado legal, pode ter um celular, pode ter um carro, mas vai ser frustrado, porque isso não vai trazer a realização para você. O propósito de Deus é muito maior do que esse. É igualzinho eu tenho falado sobre isso aqui, ó. Isso aqui para nós que já somos macaco velho, isso aqui é só aquela bicicletinha do final do ano, da época de escola, não é verdade? Aquela moto lá dos 17, 18 anos, é quando você faz aquela promessa, filho, papai vai, você passar na faculdade, você vai ganhar seu carro, quando se formar, papai dá um carro novo. Esse é o objetivo final da vida? Um carro, uma moto é o objetivo final da vida? Não, é só o começo. Agora que eles vão começar a construir a vida deles.
Então, cada conquista dessa aqui é para um salto maior na vida. Cada avanço desse aqui tem um objetivo muito maior por trás de tudo isso. Imagine se você conquista um carro, esse era o seu único sonho, era o maior sonho, parou ali, e aí agora? Dentro de poucos anos ele está velho, acabou. Cadê o resto das realizações? Nós precisamos estar vivendo coisas novas, palavra de ontem, progresso, uma vida de progresso, uma vida de conquista. Naquele dia Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, diga comigo, foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército. Quer dizer, tinha uma oportunidade ali, tinha uma oportunidade que foi dada a todos, mas aqui fica a pergunta, né? Quando uma pessoa quer realmente viver uma vida extraordinária, a sua atitude é diferenciada, ela se destaca. Não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Porque, olha, quem for o primeiro a enfrentar vai ser o comandante. Quem mostrou que realmente queria? Um mostrou. Então, o quanto? Eu gostaria. Mas eu gostaria o quê? Eu vou mostrar de que forma. Eu vou pagar o preço por isso. Eu estou disposto a pagar o preço. Que essa vida poderosa, vitoriosa, ela exige, que as conquistas, meus sonhos exigem. Por isso, a pessoa se dispõe a ter um comportamento que leva a romper, passa por cima dos medos, ultrapassa os limites, as adversidades não pode pará-la, avança, enfrenta o que é preciso. Eu vou fazer o que é preciso, eu vou fazer o que é necessário. A Bíblia fala de Ruth, que vem de uma linhagem maldita, era moabita, diga comigo, Ruth era moabita. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus, e Ruth, as atitudes de Ruth foram atitudes tão extraordinárias, o comportamento, a fé, a generosidade dessa mulher, porque o que ela fez pela sua sogra, o que ela fez por quem? Olha, o que ela fez por sua sogra. Por isso está o nome dela na Bíblia, Ruth. Não está o nome de Noemi, está o nome de Ruth. Ruth poderia ser Noemi o nome, mas foi Ruth, porque a moabita, a que veio de uma geração maldita, se tornou uma mulher bendita, da qual, se você não sabe, Jesus descende dela também, é da descendência de Ruth. Olha que coisa linda, curou o seu destino, mudou a sua história, através do que? Escolhas. A outra nora de Noemi poderia ter feito a mesma coisa, mas quem fez foi Ruth. Órfã desistiu, Ruth permaneceu. Então, Deus fala com cada um de nós, nós ouvimos e perseguimos a direção que Ele nos deu. Eu não vou descartar, eu vou fazer as escolhas extraordinárias, difíceis, sacrificiais. Nós somos recompensados pelo Senhor quando nós fazemos assim. Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por gentileza. Sabe o que aconteceu com Ruth? Casou com um homem rico e influente naquele lugar. Ela, se a gente pensar assim, mas Ruth dormiu pobre e acordou rica, não. Teve uma trajetória, teve um processo, teve um caminho a ser percorrido. Escolhas, decisões difíceis, duras, foram feitas, houve um processo.
Diga comigo: insistir, perseverar, continuar crendo, doar-se um pouco mais. É assim. Como é que você vai poder ensinar sobre perseverança se você não sabe o que é perseverança? Como é que nós podemos falar que Deus, Ele nos dá vitória, se eu não passei por essa experiência? A Bíblia diz em Samuel 17 que Davi disse: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul, repita isso aqui comigo: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Então, primeira palavra, diga comigo: você não tem condições. Segunda palavra, diga comigo: você é apenas um rapaz. A terceira, e ele, você é apenas, e ele, o outro é exaltado, e ele, um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas e do rebanho de seu pai. Quando apareceu um leão ou um urso, diga comigo: um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui? O que me chama a atenção nesse ponto aqui, e ele tem um propósito, é que ninguém assistiu essa guerra. Essa guerra foi no oculto, foi anônima. Só Deus estava vendo. Mas ele pôde, no momento definidor da vida dele, ele pôde relatar, ele pôde dizer: olha, o senhor está dizendo que eu não posso, só que eu quero dizer ao senhor uma coisa: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, e ele relatou essa história do leão e o urso, e aí ele diz: teu servo é capaz de matar tanto um leão como um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. Quer dizer, assim como Deus me deu vitória quando não tinha ninguém vendo e eu estava lá travando as minhas guerras por amor às ovelhas, Deus vai me dar vitória agora. Por isso que essas batalhas, sabe essas batalhas que você trava na sua particularidade? Sabe essas guerras que você trava no anonimato? Sabe essa que não tem ninguém vendo? Que é você com o seu adversário, é você com as suas guerras internas, é você que luta com os leões, com os ursos que aparecem na sua vida. Deus está te observando, e você está adquirindo experiência, você está adquirindo experiências importantes com Deus, porque, olha por que ele acreditou que ele poderia vencer. Ele falou: se Deus deu a vitória contra o leão e o urso, Deus vai me dar a acontecer. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja com você. Isso é forte demais. A maioria das pessoas vive falando, reclamando dos problemas, mas foi um problema que ninguém deu conta de resolver, que mudou radicalmente a vida de Davi. Foi um problema, enquanto todos fugiram e esconderam do problema, Davi encarou. Isso que mudou a vida dele. Foi um grande problema que definiu a vida dele. Ele enxergou o que ninguém havia enxergado. Todos enxergaram o impossível. Davi enxergou apenas um incircunciso, apenas alguém que não tinha uma aliança com Deus, e por ter resolvido o problema que se chamava Golias, a vida dele mudou. Prestou atenção no que eu estou falando ou não? Está todo mundo fugindo de problema. Espera aí, eu não vou fugir. Está todo mundo correndo, eu não vou fugir. A promoção de Davi aconteceu por causa de um problema.
Ah, bispo, eu não quero problema, mas a promoção ela vem através do problema. Às vezes situações chegam como problema. Você sabe, e tudo é questão de fé. Sabe esse estacionamento da igreja aqui? Sabe, sim ou não? Eu me lembro até hoje, numa campanha de 52 dias. Aluguei o terreno. Comecei a fazer o acesso, que é essa escadaria. Parece que não. Mas ali na época, só naquela escadaria, na época, foi R$60 mil. Eu termino a obra, eu recebo uma notificação, uma assinatura, o corretor me procura para poder assinar a desistência de compra, porque eles estavam vendendo para uma construtora. Na hora, aquilo eu recebi assim, muito mal. Eu falei, vou ficar sem estacionamento. O dinheiro que eu gastei foi no ralo. Não vou aproveitar nada dele. A frente aqui virou corredor de ônibus. O que eu vou fazer? Estava nos 52 dias. Mas a primeira coisa que gritou dentro de mim, eu falei, não aceito. E a palavra que eu usei é o seguinte: se uma construtora pode comprar, eu também posso. E não sabia por onde ia começar. E comecei a orar, entrei em 52 dias. E o cara me ligava para poder me forçar a assinar o negócio. Falei, não tenho nada a fazer nesse momento. E aí eu falei, me traz a proposta dele por escrito, porque ele também, eu falava, ele te fez uma proposta? Me traz, deixa eu analisar ela. Olha, vai que o cara está pagando não sei quantas vezes lá. Eu falava, né? Falava, mas se for para pagar de jeito, eu também pago. E aí o tempo que eu fui ganhando, eu fui mexendo. O tempo que eu fui ganhando, eu fui mexendo, fui correndo. E orando, Senhor. E ele me ligava e falava, não. Eu falei, eu já te falei, não estou negando, me traga a proposta, eu quero analisar a proposta. E aí fomos mexendo, e Deus foi criando alternativas. E resumo da história, só para não esticar, no final da história, a igreja comprou o terreno. Mas era um problema. Eu vi que eu desfaleci na época. Eu falei, vou ficar sem estacionamento, vou perder todo o dinheiro que eu investi. Não serviu para nada, foi perda de tempo, foi ver aquele alvoroço. E aí a gente reage. Estava em 52 dias, e eu vinha, eu achava aquele cantinho ali, e eu orava, e eu estendia as mãos, e eu fui para aquele terreno, e eu fui ungir, falei, se uma construtora pode, a gente também pode, Senhor, cria meios, me dê alternativa, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer, e ungir, e profetizava, e Deus foi movendo, eu não fiquei de braço cruzado não, nós tínhamos comprado umas cartas de crédito com a Cristina também, eu falei, vamos dar um jeito de fazer esse negócio sair, já tem uma parte, já vamos para o outro. E resumo da história, o construtor está construindo para o outro lado, né? Agora eu vou comprar o resto ali assim, ó. Agora eu vou comprar o quarteirão ali, ó. Em nome de Jesus. A gente tem que ter cuidado com o que fala, né? Você sabe por quê? Por que tem que ter cuidado com o que fala? Porque quando não tinha rua ali, eu passei um dia esse terreno e falei que esse terreno ia ser da igreja. Eu esqueci, mas Deus não esqueceu. E quando chegou numa hora que parecia que eu não estava pronto. Que uma coisa, quando chega, a bufunfa está no bolso, né? Chega aí, você estufa o peitinho, você fala grosso, porque você está preparado para o negócio, e quando você não está? Aí falava uma construtora, eu falava, ixi, está com a bufunfa. Como é que concorre com esse povo? Não é verdade? Mas não, agindo Deus, está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes o negócio chega na forma de um problema, e a gente começa a reagir, e a gente dá a resposta certa para a situação, e a gente começa a orar e profetizar, e Senhor, me mostra o que fazer, Senhor, dá a direção, Senhor, eu não aceito, Senhor, e vai. Se o outro pode, nós também podemos, Senhor. E profetizava, e o vale foi se movimentando, e de repente passava um osso daqui, e foi tomando forma, e virou um corpo.
Quem está entendendo? Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Sib-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Absai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gob, e naquela ocasião Sibecai de Hussate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Já 2 gigantes mortos, agora pelos aliados, os soldados de Davi. Noutra batalha contra os filisteus em Gob, Elanã, filho de Jaré, origem de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gade, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, e também era descendente de Rafá. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, ou seja, sobrinho de Davi, o matou. Preste atenção numa coisa que eu quero dizer para você. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gade e foram mortos por Davi e seus soldados. Preste atenção. Davi não matou Golias? Todos que passaram a andar com Davi também se tornaram matadores gigantes. Inclusive, em uma dessas leituras, se você percebeu, Davi ia ser morto, e alguém que estava com ele matou o gigante. Foi uma sucessão de gigantes mortos. Então, as guerras que nós vencemos, nós vamos formando discípulos como nós, matadores gigantes. Os nossos filhos, as pessoas que estão conosco, elas vão se tornando pessoas que resolvem problemas. Naquela época, Golias era um problema que foi resolvido por Davi. Aí se levantaram outros gigantes, outros problemas, e que foram resolvidos, derrotados por aqueles que estavam com Davi. Quem está entendendo, por favor? E aquele grupo se tornaram especialistas, matadores de gigantes. Olha que coisa incrível. Especialistas. Ninguém mais temia gigante. Aí já estava todo mundo falando: agora sou eu. Quem é o próximo? Quando vai levantar o próximo? Porque agora sou eu. Porque todos se tornaram especialistas em matar gigantes. Diga assim, feche seus olhos. Diga: eu serei um matador de gigantes. Os que estão comigo se tornarão matadores gigantes. Volta as frases aqui, deixa eu completar as declarações. Diga: eu declaro um legado de fé sobre a minha vida. Diga: eu declaro, irei acumular bênçãos para gerações futuras. Diga: eu serei abençoado. Diga: as gerações futuras serão abençoadas. Diga: os meus filhos, os meus netos, todos serão abençoados. Diga: eu declaro que Deus tem um grande plano para a minha vida. Diga: eu declaro que terei uma jornada progressiva. Diga: minha jornada será progressiva. Diga: minha vida será de progresso. Diga: eu declaro que toda a minha família será salva. Diga: eu declaro que terei uma vida plena, abundante em todas as áreas. Diga: eu declaro que um ano sempre será melhor do que o anterior. Diga: eu declaro. Diga que envelhecerei. Diga: com sabedoria. Diga: inteligência, discernimento,
visão de Deus sendo continuista, diga estável, consistente, saudável, com autonomia, paz, alegria, fé, força, foco. Diga: eu declaro que viverei uma vida, diga, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, diga, e sempre para uma glória maior. Eu declaro de que além de conhecer o Senhor intimamente, diga, vou prosseguir conhecendo a cada dia mais, com um relacionamento íntimo, pessoal e profundo. Diga: eu declaro que o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga: eu fui ungido para grandes realizações. Diga: eu fui ungido para grandes realizações, em nome de Jesus. Diga: eu declaro que eu caminho sobre as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Diga: sou cheio de sabedoria. Diga: faço boas escolhas. Diga: tenho direções claras. Diga: eu declaro que eu sou abençoado, com boa saúde. Diga: uma boa família, bons amigos. Diga: e uma vida longa. Diga: eu declaro que eu sou abençoado, com criatividade e boas ideias, força e capacidade. Diga: eu declaro que eu sou abençoado, diga, com promoções, sucesso. Diga: um coração obediente e uma perspectiva positiva. Diga: eu declaro que onde quer que eu coloque as minhas mãos, prosperarei, terei sucesso, serei abençoado na cidade. Diga: serei abençoado no campo, serei abençoado quando eu entrar e quando eu sair. Diga: eu declaro, eu não vou emprestar. Diga: eu declaro. Diga que eu não vou tomar emprestado. Diga: eu não vou tomar emprestado. Diga: eu vou emprestar. Diga: eu doarei. Eu estarei por cima e nunca por baixo. Terei sempre para dar, semeando bênçãos. Diga: eu declaro agora mesmo que toda palavra negativa, toda maldição que já foi falada contra a minha vida, diga, seja quebrada em nome de Jesus. Diga: eu declaro que as heranças negativas que estiverem na minha família, diga, ainda que por gerações, diga, já não tem nenhum efeito sobre a minha vida. Diga: não tem efeito, não tem poder sobre a minha vida. Diga: eu declaro que não perderei oportunidades dadas por Deus. Diga: eu declaro que deste dia em diante, diga, eu vou experimentar um novo sentido de liberdade, uma nova felicidade e uma nova realização. Diga: eu declaro, serei sempre vitorioso em tudo, em nome de Jesus. Diga: eu declaro que eu sou abençoado em nome de Jesus. Diga: e tudo que eu fizer prosperará em nome de Jesus. Agora declare, pega o teu propósito e declare. Diga: eu declaro tudo que eu coloquei nesse propósito materializado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, esse ano será o ano de maior crescimento da minha vida, o ano de maior progresso da minha vida, o ano de maiores promoções da minha vida, o ano de maiores vitórias, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro, santo e poderoso Deus, um ano poderoso, glorioso, um ano incrível, um ano de avanço, de progresso, de prosperidade, de portas abertas, em nome do Senhor Jesus. É o ano que eu mais vou crescer, é o ano que eu mais crescerei em Deus, em unção, em graça, em favor. É o ano que eu mais crescerei financeiramente, que eu vou explodir financeiramente, em nome do Senhor Jesus. Será um ano de bênçãos, bênçãos explosivas, bênçãos explosivas sobre a minha vida. Eu declaro em nome de Jesus. Eu oro com ela, Senhor, eu profetizo sobre a vida dela, eu declaro sobre a vida dela, sobre os negócios dela, sobre a empresa dela, sobre, ó meu Pai, a vida financeira. Eu declaro, eu abençoo as famílias, eu abençoo os casamentos, eu abençoo as empresas, eu abençoo, meu Pai, os negócios do teu povo. Eu declaro
bênçãos poderosas de sabedoria, de visão, inteligência. Unge essas mentes, faça dessas mentes um celeiro de ideias poderosas, um celeiro de criatividade, um celeiro, Senhor. Faça dessas mentes, meu Deus, verdadeiros celeiros de ideias poderosíssimas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que cada palavra liberada aqui hoje, cada declaração poderosa, se palavras têm poder, e as palavras que saem da nossa boca, nós vamos comer do fruto daquilo que sai da nossa boca. Que cada palavra que foi liberada aqui hoje, que se materialize, abra portas gigantescas, abra portas gloriosas para o teu povo. Unja a mente de cada um e faça dessa mente um celeiro de ideias poderosas, criativas, visão de crescimento, visão de expansão, visão administrativa, visão. Enche o teu povo de coragem, que se levante aqui Davis, solucionadores de problemas, pessoas que não fogem dos problemas, mas que agarra cada oportunidade para resolver os problemas que existem por aí. Enquanto muitos estão fugindo, nós estamos encarando, nós estamos enfrentando, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, eu declaro, Senhor, abençoe a vida de cada um, os projetos de cada um. Eu declaro uma segunda-feira poderosa. Eu declaro uma segunda-feira, meu Pai. Não importa que segunda-feira de carnaval, muitos parados, não, eu declaro bênção sobre a vida dele. Que coisas poderosas aconteçam, que negócios, contratos, vendas, negociações, clientes, eu declaro em nome de Jesus a bênção sobre a vida desses homens e dessas mulheres, e eu abençoo os projetos e conquistas dela. Declaro todos materializados em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, é o que eu declaro, é o que eu ligo aqui na terra em oração, para que seja ligado no céu. Diga: eu concordo com esta oração, creio nela e tomo posse dela. Amém? Graças a Deus. Para Jesus.